Durante séculos, o tempo foi tratado como uma linha contínua e imutável. Uma sequência inevitável de eventos que se movem sempre na mesma direção, sem possibilidade de retorno. Mas em uma era onde a tecnologia começa a explorar os limites mais profundos da realidade, essa percepção começa a ser questionada. Em uma megacidade futurista, centros de pesquisa avançados iniciaram estudos sobre a possibilidade de manipular o próprio tecido do tempo. Não como ficção, mas como um conceito teórico baseado em fenômenos extremos da física. Sob o brilho do dia, uma nova estrutura começou a ser testada em uma área isolada da cidade. Diferente de qualquer máquina já construída, aquele sistema não tinha como objetivo transportar objetos no espaço, mas sim alterar a forma como a realidade é percebida em relação ao tempo. Anéis energéticos foram posicionados ao redor de um núcleo central. Sensores registravam variações sutis no ambiente, enquanto interfaces holográficas exibiam padrões complexos que tentavam mapear algo invisível. O próprio fluxo temporal. Especialistas explicavam que aquele ainda era apenas um experimento inicial, uma tentativa de simular condições onde o tempo poderia ser desacelerado, distorcido ou até mesmo reorganizado. Mas havia algo diferente naquele teste. Algo que não podia ser totalmente explicado apenas por cálculos. À medida que os sistemas eram ativados, pequenas distorções começaram a surgir ao redor da estrutura. Reflexos ligeiramente desalinhados. Sombras que pareciam reagir com atraso, como se a própria realidade estivesse fora de sincronia. Naquele momento, sob a luz clara do dia, a humanidade dava o primeiro passo não apenas para entender o tempo, mas para questionar se ele realmente é tão fixo quanto sempre acreditamos. Protocolo final. À medida que os sistemas da estrutura temporal eram ativados, o ambiente ao redor começou a apresentar mudanças sutis. Nada abrupto, nada que pudesse ser identificado imediatamente como uma falha, mas o suficiente para chamar a atenção dos especialistas. Os anéis da máquina começaram a girar lentamente, emitindo um brilho discreto que se misturava à luz natural do dia. Sensores registravam variações mínimas, quase imperceptíveis, nos padrões do ambiente. O ar parecia diferente, como se estivesse ligeiramente mais denso. Em superfícies refletivas, pequenos atrasos começaram a ser percebidos. Reflexos que não acompanhavam os movimentos com precisão total. Sombras que pareciam surgir com uma fração de segundo de diferença. As equipes de análise observavam os dados em silêncio. Nenhum alerta crítico havia sido emitido. Mas algo claramente não estava dentro dos padrões convencionais. No centro da estrutura, o núcleo energético começou a intensificar sua atividade. Ondas invisíveis se propagavam pelo espaço ao redor, causando distorções leves, quase imperceptíveis a olho nu, mas registradas com precisão pelos sistemas. Então, um fenômeno chamou a atenção. Um pequeno objeto metálico posicionado próximo à máquina apresentou uma variação inesperada. Por um breve instante, ele pareceu fora de lugar, como se tivesse se deslocado, não no espaço, mas no tempo. Os registros indicavam uma inconsistência mínima na sua posição temporal. Algo extremamente pequeno, mas suficiente para levantar uma hipótese que, até então, parecia impossível. Talvez o experimento não estivesse apenas simulando o tempo. Talvez estivesse começando a interagir com ele.
Após os primeiros sinais de instabilidade, a equipe decidiu avançar para uma nova fase do experimento. O objetivo era simples: verificar se as pequenas variações registradas poderiam ser reproduzidas de forma controlada. No centro da estrutura, o núcleo temporal foi ajustado para um nível mais alto de atividade. Os anéis começaram a girar com maior precisão, agora em perfeita sincronia. A energia emitida permanecia estável. Nada indicava risco imediato. Sob a luz do dia, o ambiente parecia normal à primeira vista. Mas os sensores contavam outra história. Padrões incomuns começaram a surgir nos dados. Pequenas discrepâncias, diferenças mínimas, como se eventos estivessem acontecendo fora de ordem. Então, um novo teste foi iniciado. O mesmo objeto metálico foi reposicionado no centro da área de influência da máquina. Todos os sistemas estavam alinhados. Os registros estavam ativos, e por alguns segundos, nada aconteceu. Até que, de forma quase imperceptível, o objeto desapareceu. Sem ruído, sem luz intensa, sem qualquer tipo de transição visível. Ele simplesmente deixou de estar ali. A equipe permaneceu em silêncio. Os sensores continuavam registrando dados, mas não havia nenhum sinal do objeto no espaço físico. Por alguns instantes, a única coisa presente era a dúvida. Então, algo inesperado aconteceu. No mesmo ponto onde o objeto havia desaparecido, partículas começaram a surgir. Primeiro de forma dispersa, depois se organizando lentamente, como se algo estivesse sendo reconstruído. E em poucos segundos, o objeto estava de volta, na mesma posição, sem danos aparentes, mas com uma diferença. Os registros indicavam que ele não havia apenas desaparecido. Ele havia deixado de existir naquele momento específico e retornado de outro ponto no tempo. Após o reaparecimento do objeto, a equipe iniciou imediatamente uma nova rodada de análises. À primeira vista, tudo parecia dentro dos parâmetros esperados. A estrutura física permanecia intacta. Nenhum dano visível, nenhuma alteração externa evidente. Mas os sensores revelaram algo incomum. Os registros temporais do objeto não estavam alinhados com o fluxo do experimento. Havia uma pequena discrepância, quase insignificante, mas impossível de ignorar. De acordo com os dados, o objeto não havia retornado exatamente ao mesmo instante de onde partiu. Ele estava ligeiramente deslocado no tempo, como se tivesse sido reinserido em um momento que não correspondia perfeitamente ao presente. No início, a hipótese mais aceita era a de erro de leitura, uma falha nos sensores, um ruído no sistema. Mas conforme as análises continuaram, padrões semelhantes começaram a surgir. Outros objetos próximos à área do experimento passaram a apresentar comportamentos estranhos. Pequenos atrasos em movimentos, mudanças sutis na posição e, em alguns casos, uma leve duplicação momentânea, como se duas versões do mesmo elemento existissem por uma fração de segundo. A equipe começou a perceber que o experimento não estava apenas afetando um único ponto isolado. O efeito parecia estar se espalhando, de forma silenciosa, de forma gradual. O ambiente ao redor da máquina começou a apresentar microvariações difíceis de explicar, reflexos inconsistentes, sombras desalinhadas, movimentos que não seguiam uma sequência lógica perfeita. Nada caótico, mas definitivamente fora do normal. Naquele momento, uma possibilidade começou a ganhar força entre os especialistas. Talvez o experimento não estivesse apenas manipulando objetos no tempo. Talvez estivesse interferindo no próprio fluxo temporal do ambiente. E se isso fosse verdade,
o controle total da situação poderia não ser mais garantido. À medida que os efeitos do experimento continuavam sendo analisados, uma nova preocupação começou a surgir entre os especialistas. As anomalias já não estavam mais restritas ao núcleo da máquina. Elas começavam a se manifestar em áreas próximas, de forma discreta, quase imperceptível, mas presente. Sensores espalhados pela cidade passaram a registrar pequenas inconsistências no fluxo temporal de diferentes regiões. Nada extremo, nenhum evento catastrófico. Apenas pequenas variações. Movimentos que pareciam ocorrer fora de sincronia. Reflexos que não acompanhavam a realidade com exatidão. E, em alguns casos, sensações relatadas por pessoas comuns. Alguns descreveram uma estranha percepção de déjà vu intensificado. Outros afirmaram ter visto eventos se repetirem, por frações de segundo, como se o tempo estivesse repetindo pequenos trechos. Na superfície, a cidade continuava funcionando normalmente. Veículos circulavam, pessoas seguiam suas rotinas, sistemas operavam sem falhas aparentes, mas algo havia mudado. Uma sensação difícil de explicar, como se a realidade estivesse ligeiramente desalinhada. Durante uma nova ativação controlada do sistema, os efeitos se tornaram mais evidentes. Ondas invisíveis atravessaram o ambiente urbano, refletindo-se em superfícies metálicas e estruturas de vidro. Câmeras de alta precisão registraram distorções momentâneas em diferentes pontos da cidade. Não eram falhas visuais. Eram alterações reais na forma como os eventos estavam sendo registrados. Especialistas começaram a considerar uma hipótese mais ampla. Talvez o experimento não estivesse apenas afetando objetos isolados. Talvez estivesse alterando a forma como o tempo se comporta naquele espaço. E se isso fosse verdade, então o impacto não seria apenas científico. Seria algo muito maior. Algo que poderia redefinir a própria experiência da realidade humana. Após a propagação inicial das anomalias, uma série de ajustes emergenciais foi aplicada ao sistema temporal. O objetivo era claro: reduzir as variações e compreender os limites do fenômeno antes que ele se tornasse imprevisível. Os parâmetros da máquina foram recalibrados. A intensidade do núcleo foi reduzida. Os anéis passaram a operar em um ritmo mais controlado. E, gradualmente, os efeitos começaram a se estabilizar. As distorções ainda estavam presentes, mas agora seguiam padrões mais previsíveis. Sensores registravam uma diminuição significativa nas variações mais intensas. Reflexos voltavam a se alinhar com maior precisão. Movimentos retomavam uma sequência mais consistente. Na superfície, a cidade parecia retornar ao normal. Mas os dados contavam outra história. Mesmo estabilizado, o sistema continuava gerando pequenas alterações no fluxo temporal. Só que agora, de forma controlada. Pela primeira vez, os especialistas começaram a considerar que aquilo não era apenas um efeito colateral. Era um comportamento que poderia ser estudado, reproduzido e, talvez, utilizado. Em centros de pesquisa ao redor do mundo, análises começaram a surgir em tempo real. A possibilidade de manipular o tempo, mesmo que em escalas extremamente pequenas, deixava de ser apenas teórica. Passava a ser algo observável, mensurável. Sob o céu claro da megacidade, a estrutura permanecia ativa, estável, funcionando dentro de parâmetros definidos. E naquele momento, uma percepção começou a se formar. Talvez a humanidade não estivesse mais apenas tentando entender o tempo. Talvez estivesse começando a aprender como interagir com ele.
Com o sistema operando de forma controlada, o experimento deixou de ser apenas uma demonstração técnica. Ele passou a representar algo maior, uma mudança na forma como a humanidade compreende o próprio tempo. Sob o céu claro da megacidade, a estrutura permanecia ativa, funcionando dentro de parâmetros previsíveis. Os anéis giravam com precisão. O núcleo energético emitia pulsos estáveis. Tudo parecia sob controle. Mas as implicações iam muito além daquilo que podia ser visto. Pela primeira vez, o tempo deixava de ser apenas uma dimensão observada. Ele começava a ser tratado como algo que poderia ser analisado, influenciado e, talvez no futuro, acessado de forma mais direta. Em centros de pesquisa ao redor do mundo, novas discussões começaram a surgir. A possibilidade de revisitar eventos, observar momentos já vividos, compreender o passado de forma mais precisa, não como uma viagem física completa, mas como uma interação com registros do próprio tempo. Na praça onde tudo havia começado, cidadãos observavam a estrutura com um olhar diferente, não mais com estranheza, mas com curiosidade e talvez expectativa. Fluxos sutis de energia atravessavam o ar ao redor da máquina, agora de forma estável, quase imperceptível. A cidade continuava viva. Movimentos seguiam seu ritmo. A rotina permanecia intacta. Mas algo havia mudado, não no ambiente, mas na percepção. Naquele momento, sob a luz do dia, a humanidade não estava apenas testemunhando um experimento. Estava começando a imaginar um futuro onde o tempo deixaria de ser apenas algo que passa e passaria a ser algo que pode ser compreendido. Com os sistemas operando dentro de parâmetros estáveis, o experimento foi mantido em observação contínua. A estrutura permanecia ativa, silenciosa, integrada ao ambiente como se sempre tivesse feito parte daquele espaço. Sob a luz do dia, o portal temporal já não chamava tanta atenção quanto antes, mas seus efeitos ainda estavam presentes, de forma sutil, quase imperceptível. Sensores continuavam registrando pequenas variações no fluxo temporal ao redor da cidade. Nada instável, nada fora de controle. Mas também nada completamente normal. Em centros de pesquisa ao redor do mundo, análises continuavam sendo feitas. Os dados indicavam que, mesmo em estado estável, o sistema ainda interagia com o tempo de maneiras que não eram totalmente compreendidas. E isso levantava uma questão inevitável. Se já é possível alterar o tempo, mesmo que em pequenas escalas, o que impediria avanços maiores? A ideia de observar o passado com precisão, de revisitar momentos, de compreender eventos já vividos, deixava de ser apenas teórica. Mas junto com essa possibilidade, surgia uma dúvida. Se o tempo pode ser acessado, ele pode ser alterado? E se pode ser alterado, quais seriam as consequências? Na praça onde tudo começou, a cidade seguia seu ritmo. Pessoas caminhavam, veículos se moviam, a rotina continuava. Mas, para aqueles que acompanharam o experimento desde o início, uma sensação permanecia, a de que algo fundamental havia mudado. Não no mundo visível, mas na forma como ele funciona. Talvez o tempo não seja apenas algo que passa. Talvez seja algo que pode ser observado, influenciado, ou até mesmo reescrito. E se isso for verdade, talvez o maior experimento da história não esteja apenas começando. Talvez ele já esteja acontecendo.